Não é verdade? Tem um louvor que eu gosto muito que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Quem pode fazer alguém escapar dessas mãos? As mãos furadas do nosso Jesus. Pastor Adi, que Deus te use poderosamente, não segundo o que nós queremos, mas segundo aquilo que Ele quer falar. Aplauda o Senhor Jesus e vamos receber o profeta. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Tome seu assento. Pode sentir à vontade, ficar tranquilo. Thalita também, se quiser sentar, pode sentar. Ele pode ficar tranquilo, tá? Que essa coitadinha levantou hoje com o corpo duro. Não estava dando conta nem de levantar, de virar a cabeça. E aí, eu trabalhando, quando eu fui lá dentro um pouquinho, minha esposa, não, a Thalita está com o corpo todo duro. Eu falei, mas Deus vai revigorar essa menina. Hoje ela tem que tocar. E Deus é tão bom que ela está aqui tocando. Mesmo à tarde, eu pensei que ela não ia dar conta de vir no culto. Eu falei, ela não vem. Ela não vai no culto hoje, ela não dá conta. Mas Deus a trouxe. E eu fico muito feliz quando Deus faz dessa forma. Porque isso aí para mim é maravilha de Deus. É mais um milagre que eu recebo de Deus. Ver a minha filha ali, curada, tocando aquele teclado. Que Deus abençoe. Se quiser sentar, minha filha, fica à vontade. Abra aí a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo o tema do nosso projeto. Está em João capítulo 5. Enquanto você encontra, eu quero estar louvando pela vida do nosso pastor, pela nossa pastora, presidente, que estão ali à distância, mas que se não fosse por eles ter entregado a vida deles na presença de Deus, deixar Deus usar a vida deles, como eles têm feito, nós não estaríamos aqui. Porque eles foram o canal para nos abençoar. E louvo a Deus pela vida do pastor Wagner, pela confiança. Que Deus te abençoe, te recompense. E, como diz minha esposa agora à tarde, o senhor é um guerreiro corajoso, né? Mas que Deus te abençoe, que Deus... Hoje à tarde ela me falou, quando chegar na igreja, você fala para o nosso povo lá, você é um guerreiro corajoso. Eu falei, mulher, será que vai ser tão ruim assim? Será que vai ser tão ruim assim? Será que Deus vai nos abandonar essa noite? Não é possível, né? Mas eu quero dizer para você, você que veio, não se preocupe com as palavras que saem da minha boca, mas preocupe com as palavras que saem da boca de Deus, porque o que nós temos que ouvir não é a minha fala. Eu estou aqui como um canal de Deus, que eu tenho certeza que Deus falou comigo muito de domingo para cá, mas muito mesmo, e Ele vai falar com você nesta noite. Que diz assim a palavra de Deus: e passando essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia
uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um enfermo que havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha um tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim desce. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Somente até aí. Quero ser bem breve, para que você não se sinta enfado, cansado, porque talvez não seja uma boa mensagem que você queria ouvir, porque se fosse de mim, eu queria que fosse a melhor mensagem. Eu queria que se fosse uma boa mensagem, mas como não é da minha parte, seja lá como Deus quiser. Se você se agradar da mensagem, é de Deus. E se não agradar, também é de Deus. Que você se coloque na presença de Deus para que Deus fale com você. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que estar no lugar certo, na hora certa, e também falar com a pessoa certa. Quero que você curve a cabeça neste momento e fale com a pessoa certa, porque estar no lugar certo, creio que você está. Na hora certa, eu creio que esta seja a hora certa que você vai receber o seu milagre. Mas talvez você ainda não falou com a pessoa certa, e Ele está aqui para providenciar você um milagre nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora estou aqui diante de Ti, ó Pai, e quero, ó Pai querido Deus Pai, me esvaziar de tudo aquilo que não é do Senhor. Que o Senhor venha tomar, Senhor, a minha fala, Senhor. Traga, Senhor, uma palavra para esse povo, ó Pai. Traga, Senhor, uma palavra para esta igreja, Pai. Porque eles carecem, ó Pai, da Tua palavra, não da minha, mas da do Senhor. Que o Senhor venha nesta noite, ó Pai, estar falando com a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, querido Deus, Pai, colocar palavras na minha boca, Pai. Colocar palavras que venha, Senhor, ó Pai, querido Deus, Pai, estar falando com esta igreja, Senhor. Abençoe, ó Pai, e aqueles que não puderam estar aqui, por um motivo ou outro, ó Pai, que o Senhor esteja visitando nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, querido Deus, Pai, com Tua mão poderosa, Pai, não é o lugar certo que eles estão, não é a hora certa, mas a pessoa certa estará na casa dos Teus filhos nesta noite, ó Pai. Cuida, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai. Usa, Senhor, ó Pai, querido Deus, Pai, de misericórdia com cada um, ó Pai. Com a pastora Mércia que está em casa, Pai. O Senhor esteja ali, ó Pai, nesta hora falando com ela, Pai. Com a mãe do pastor Wagner, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, querido Deus, Pai, estar ali restaurando a saúde dela, Pai. Restaura também a saúde da minha mãe, ó Pai, que não passou bem esta noite. O Senhor possa, ó Pai, estar usando, ó Pai, de Sua misericórdia, está, Senhor, ungindo aquela vida nesta hora, Pai. E nesta hora nós Te louvamos e damos graças por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Lugar certo é o lugar da promessa. E muitas vezes nós vemos que aquele homem estava ali há 38 anos. A vida toda dele estava ali na beira daquele tanque. Nós vemos que a palavra de Deus fala que as águas eram agitadas. Mas no original não fala que descia um anjo e agitava as águas. Não fala que descia um anjo, mas fala que as águas eram agitadas. Tertuliano, ele
fazendo revisão na palavra de Deus, no original, ele acrescentou que o anjo quem movimentava as águas. Por quê? As águas eram movimentadas. Mas via que ali, aquele povo que era curado naquele tanque, ele era sarado de qualquer enfermidade, mas ele não era sarado, curado espiritualmente, e sim materialmente. Então por isso que ele disse, não se sabe se o anjo que agitava, mas que as águas eram agitadas. Mas não interessa o como era agitado, o que interessa é que muita gente era curado, mas a melhor cura não se recebia ali naquele lugar. E esse homem, ele estava ali no lugar certo, na hora certa, porque Jesus estava subindo para Jerusalém, e ali havia 5 portas, ele podia ter entrado em qualquer uma das outras portas, mas ele escolheu justamente a porta onde ele estava. E a gente via que aquele homem, ele estava ali porque alguém tinha colocado ele naquele lugar. Porque alguém tinha levado ele e colocado ali. E no momento, quando foi colocado, com certeza, algum dos seus familiares, amigo, ficou com ele ali um tempo. Só que como demorava o mover das águas, a família foi perdendo a paciência. Chegou um tempo que ele já não tinha mais amigo, ele não tinha mais familiares, ele estava ali sozinho. E isso, muitas vezes, acontece conosco. Muitas vezes nós sentimos só. Sentimos que estamos no lugar certo, na hora certa, mas sentimos que estamos só. E estar na hora certa, fala de pontualidade, dedicação, fala também de compromisso. E muitas vezes nós não temos compromisso de estar na hora certa. E o milagre de Deus é na hora certa. Muitas vezes, trazendo aqui para nossas vidas, no nosso ministério, na nossa igreja, estive comentando isso, tem pessoas que não gostam de chegar cedo na igreja porque não gosta da abertura do culto. O irmão faz a oração inicial e eu não gosto. Eu gosto do louvor. Então eu chego a partir que já está o louvor em andamento. Outros já não gostam do louvor. Eu gosto da pregação. Então por isso eu vou mais tarde um pouco, porque eu gosto da pregação. E já tem outros que gostam do louvor, gostam da pregação, mas já não gosta do encerramento, nem gosta da bênção apostólica. Tem irmão que não recebe nem bênção apostólica. A hora que o pastor está entregando o microfone aqui para o dirigente, dá o término do culto, ele já vai embora. Então não tem compromisso com Deus. Porque o crente que tem compromisso, o crente que ama Jesus de verdade, e ele é pontual na obra de Deus, no início e no final. Se vai até meia-noite, nós vamos até meia-noite. Se vai até 11 horas, nós vamos até 11 horas. Mas enquanto não dá a bênção apostólica, nós não vamos embora. Porque nós temos compromisso com o nosso Deus. Porque às vezes, nós até falamos, pastor Wagner vai até muito tarde. Pastor fulano vai até muito tarde. Mas quando o Espírito Santo quer terminar, pode ser pastor teólogo, ou pastor Wagner, pode ser qualquer pastor. A hora que chega a hora do Espírito Santo, não tem mais palavra para o homem. O Espírito Santo cessa. O Espírito Santo cessa. Então a palavra final vem do Espírito Santo. E nós temos que ter pontualidade, ter compromisso, ter hora certa. Falar com a pessoa certa. Isso fala de oração, fala de santificação, de mudança de vida, de gratidão. Se nós for olhar
pelo texto ao qual lemos, aqui esse homem, ele saiu dali, nem agradecer a cura dele, ele não agradeceu. Ele não teve agradecimento pela cura dele. Quando Jesus perguntou, quer ficar curado? Ele nem respondeu. Ele nem disse que queria ser curado. Ele nem agradeceu. E nós devemos ser gratos a Deus, a todo momento, a todo instante. Porque Deus, Ele tem feito tanto pelas nossas vidas, tanto, que todo o tempo que você ser grato a Deus, ainda é pouco, ainda não é nada. Então nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo. E nós podemos ver que muitas vezes nós chegamos na igreja tão apressado, tão corrido, que nós esquecemos de falar com Deus. Muitos nem dá tempo de dobrar o joelho e falar com Deus. Eu lembro do pastor Jesuel, muito abençoado, mas ele ficava verificando. Primeira vez, chegou atrasado, correu, principalmente o grupo de louvor, ou quem ia dirigir o culto, e ele não falava nada. Mas podia se esperar. Podia se esperar. Aí ele falava, se você não fala com Deus quando você chegou, não deu tempo de chegar, então não dá tempo de você falar com a igreja. Ele tinha isso com ele. Primeiro, você fala com a pessoa certa. Fala com Deus. Aí depois você pode falar com a igreja. Antes de você falar com Deus, você não pode falar com a igreja. Então nós temos que ter esse zelo com a casa do Pai. 3 verdades que nós podemos aprender com a vida desse homem, esse paralítico que foi curado. João 5, 7. Nós vemos aqui, que nós lemos na palavra de Deus. Respondeu o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, quando as águas é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A primeira verdade que nós podemos aprender com ele, que ele estava só, ele se sentia só. Não tinha ninguém por ele ali, porque ali tinha muitos, uma multidão de enfermos. Tinha cego, tinha coxo, tinha leproso, tinha surdo, tinha mudo. E aquele paralítico estava ali deitado e não tinha condição de andar para ir até ali. Se você for analisar aquelas águas que descia ali daquele tanque, que passava naquele tanque, é as mesmas águas que descia para o tanque de Siloé, que era, ela passava ali nas extremidades, né, saía do tanque de Betesda, passava nas extremidades onde foi Ezequias tinha cavado, que vinha ali da fonte das virgens e descia. Então era uma água santa, era uma água pura, era uma água purificada. Mas aquele coitado que estava ali, ele não tinha condição financeira. E tinha muitos que estavam ali, às vezes tinha condição financeira para ter alguém ao lado dele, para pegar ele e levar. Mas aquele paralítico não tinha. Ele estava esperando só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. Ele não tinha outro recurso. Mas uma coisa ele tinha: perseverança para estar ali naquele lugar. Há 38 anos, ele não pediu ninguém para que tirasse ele daquele lugar. Porque ele podia estar em vários lugares, um coxo, um aleijado, numa esquina naquele tempo,
ele conseguia sobreviver pedindo esmola. Tinha muitos aleijados que estavam ali na Porta Formosa pedindo esmola. E sobrevivia daquilo que ele fazia ali, pedindo esmola. Mas ele não quis sair daquele lugar. Ele preferiu ficar ali 38 anos aguardando Jesus passar. E eu vejo que muitas vezes é muito fácil você pedir e receber de uma hora para outra. É muito fácil. Porque tem muitos que chegam na igreja, nunca foi na igreja, faz uma visita e é curado. Você acredita que tem pessoas que é curado primeiro dia que adentra da igreja, não é crente, não é nada, não tem compromisso, mas ele chegou na igreja e é curado a primeira vez, você acredita? Que pode ser curado? Pode. Muitos adentram a igreja e é curado ao adentrar essa igreja. É curado. Mas ele é sarado materialmente. Mas ele não é curado espiritualmente. Ele não é curado espiritualmente. E a gente precisa de uma cura primeiro, antes de ser curado de qualquer paralisia, de qualquer cegueira, ser curado espiritualmente. Porque Deus, ele não preocupa com essa matéria, mas ele preocupa com a nossa alma, com a nossa cura espiritual. Certo dia, eu estava ali na casa do meu tio. A gente foi lá fazer uma visita para ele. Ele estava com câncer, fase terminal. E ele pediu que orasse por ele. Terminamos de almoçar. Já estava quase na hora da gente sair para vir embora. Aí eu falei para ele: nós vamos orar. E eu creio no milagre de Deus. E sem perceber, eu perguntei para ele: o senhor quer ficar curado? Eu não foi porque eu estava escrito, nada, sem perceber. Eu fiz essa pergunta para ele: quer ficar curado? Ele disse: quero. Eu falei: só que Deus, ele fez uma pergunta para o senhor, se o senhor quer ficar curado de alma. Não foi do câncer, foi de alma. E aí a gente tivemos ali mais ou menos 10 a 15 minutos de conversa, onde eu falava para ele frente a frente, coisa que ultimamente eu não tinha coragem de falar para ninguém, mas fui se abrindo com ele. Falei: ó, Deus não está preocupado em curar esse câncer, não está preocupado em te sarar, mas ele está preocupado com a sua alma. Se o senhor entregar essa alma para ele hoje, amanhã, se o senhor for para o hospital e morrer, o senhor vai morrer feliz, e Deus muito mais, porque o senhor vai alcançar a salvação. E ali a gente oramos com ele, e ele foi para o hospital. Menos de 10 dias ele faleceu. Creio que Deus tenha recolhido a alma dele. Não podemos julgar, mas eu creio que Deus fez isso. Por quê? Porque ele ouviu ali uma verdade. Ele ouviu ali uma coisa que Deus falou com ele. Porque no momento que eu estava falando, eu parei, até comentei com a minha esposa, e eu não podia nem ter falado com ele dessa forma, porque ele não era crente. Ele não tinha aceitado Jesus. Pessoa que não é crente, não aceitou Jesus, ele não entende. Ele quer a cura física, mas Deus, ele quer curar o espiritual. Ele quer salvar. E aqueles crentes que estavam ali, aquele pessoal que estava ali, aquela multidão que estava ali na beira do tanque, era curado materialmente. Mas o leproso foi diferente. Jesus chegou ali e disse para ele: você quer ficar curado?
não só da paralisia, mas espiritualmente. E ele foi curado. Que a Bíblia fala que depois que ele saiu dali, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Se ele tivesse sido curado só fisicamente, ele não tinha tido um encontro com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus. Amém? E a segunda coisa que nós podemos aprender é o tamanho da nossa persistência, é o tamanho da nossa vitória. Se nós persistirmos na presença do Senhor, a vitória é certa. Porque Deus, Ele não abandona ninguém. Ele não deixa ninguém na mão. Muitas vezes nós falamos que as bênçãos de Deus demoram, mas não tardam. Tarda, mas não falta, né? Tarda, mas não falta. Mas ela não tarda. É porque é na hora certa. É a hora de Deus. Nós é que não entendemos qual é o momento de Deus. Eclesiastes 3 fala que tem momento para tudo. Até para as bênçãos de Deus, para as nossas vidas tem um momento. Muitas vezes, se você for abençoado antes do tempo, você joga tudo fora. Você abandona Deus, porque não foi a bênção completa de Deus. Então tem a hora certa, tem o momento certo. Então nós devemos ter persistência, estar persistente na palavra de Deus, porque Deus, Ele tem o momento certo para as nossas vitórias. E a terceira coisa que eu aprendo aqui é a pergunta que Jesus fez para aquele paralítico, que é a resposta sem resposta. Ele respondeu e não respondeu a pergunta de Jesus. Ele deu tanta resposta, mas ele não respondeu o que Jesus perguntou. Quando Jesus perguntou: queres ser curado? Quer ficar curado? Ele disse: Senhor, como? Se ninguém me leva lá no tanque, quando eu vou para descer, que eu rasteje um pouquinho para chegar lá, outro já foi na minha frente. E eu vejo aqui que aquele paralítico talvez seria até um empecilho para certas pessoas. Tinha muitos que estavam ali correndo, na hora que agitava as águas, outros vinham correndo, chegava, tupicava nele ali, porque ele estava ali atrapalhando. Ele estava ali na frente. Mas uma coisa nós podemos aprender, que ele obedeceu a palavra de Jesus. Quando Jesus falou com ele, ele obedeceu as palavras de Jesus. Aqui no capítulo 8 e 9 disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando Jesus falou levanta-te, imediatamente ele levantou. Pega a sua cama. Ele não deixou ela lá. Imagine você acha que se você estivesse ali andando de muleta, ou numa cadeira de roda, Jesus entrasse ali e falasse para você: levanta-te, anda, dispensa essa cadeira de roda, não anda nela mais não. Você ia pegar ela, sair empurrando ela, levando ela? A não ser que você quisesse vender ela para alguém, né? Falar: vou levar porque isso aqui me faço um dinheiro com isso aqui. Mas você ia abandonar essa cadeira lá. Você ia deixar ela lá. Mas ele não deixou. Porque Jesus falou com ele: pega tua maca e anda. E ele pegou a sua maca. E nós não devemos deixar. Nós devemos fazer como aquele homem. Primeiro, a obediência a Deus. Segundo, o testemunho que você foi curado. Porque ele chegou ali. Se você for continuar lendo aqui, a palavra de Deus fala que ele saiu e foi ter com os judeus. E eles falaram: quem foi que te curou? O que aconteceu com você?
Aí ele falou assim, um homem chegou e disse, levanta, pega a sua cama e anda. E eu peguei e está aqui, e eu fui curado. E muitos até falou assim, esse aqui não é o homem que foi curado. Eu falei, mas é, ele está com a maca, tem um testemunho que foi ele que foi curado. Então, seja obediente ao Senhor. Quando Ele disser, leva a tua máquina, leva. Anda, anda. Levanta, levanta. Não fique prostrado. Porque muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor e ficamos prostrados. Não temos coragem. Não temos persistência para levantar, para adorar o Senhor. Quantas vezes a gente chega na casa de Deus e o pastor começa, principalmente o pastor Edson, que já vou falar dele porque não está aqui mesmo, né? Então ele não vai brigar com a gente, né? Aí ele começa a falar, fala comigo, me ajuda, fala assim pro irmão, cutuca aí o teu irmão. E eu estou falando isso porque eu já presenciei, não é os outros que me contou não. Você começa a cutucar o irmão e fala assim, para com isso, você veio aqui, foi para poder cultuar, não foi para ficar me cutucando não. Mas, gente, meu pastor Edson está mandando, é o profeta de Deus, então vamos lá, né? Pastor Wagner também, de vez em quando ele sacode seu irmão aí, mas eu vou sacudir, ele vai brigar comigo, por quê? Porque você não está ali para adorar a Deus, você está ali prostrado, e Deus fala para você nesta noite, levanta, porque Ele tem uma bênção para você. E muitas vezes nós não somos abençoados porque Deus, Ele está com a bênção para te entregar, porque as bênçãos de Deus são grandes. Em Deuteronômio fala que são 14 capítulos que falam das bênçãos do Senhor para as nossas vidas. São muitas, mas quando Deus vem com a bênção, tem uma irmãzinha que lá de trás, lá chega lá e pega, e você que fica lá dormindo, perde a bênção. Então não fique prostrado, levanta, porque Deus tem bênção para você. E nesta noite, Deus manda dizer para você, você que teve coragem, como diz minha esposa, você que teve coragem de estar aqui, você que não correu de ouvir esta palavra, eu tenho convicção que Deus vai te abençoar. E você ainda vai contar esse testemunho. Um dia, depois do jogo do Brasil, muitos não teve coragem de estar ali na igreja, mas eu estava lá e recebi a minha bênção. Porque Deus tem bênção para você. Não é só hoje, não é só um dia, mas todos os dias. Porque eu quero dizer para você, eu fui abençoado de uma forma tão grande, que todo dia eu agradecendo o Senhor é pouco demais. Eu nunca pensava de adentrar uma igreja evangélica para cultuar. Eu já havia entrado para poder passear, mas para cultuar eu não pensava. Deus me trouxe. Ele me acometeu de um câncer, me curou e me trouxe para dentro da igreja. Mas devido eu morava na roça, como diz os mineiros aí, né? Porque os goianos não falam isso não. Mas era roceiro. Um dia um pastor humilde lá da fazenda falou assim, ó, você vai sentar entre os príncipes, você vai se assentar entre os príncipes e você vai ganhar toda a sua família para Deus. Você ainda vai pregar para a sua família. Eu falei, da onde, gente? Misericórdia, se eu não tenho coragem de falar em público, eu vou conseguir pregar para minha família? Quando foi há pouco tempo, estava ali congregando na Jaiara, uma prima minha, que era também lá da roça, aceitou Jesus e arrumou um marido, não casou, arrumou um marido, estava morando junto. E ela crente, batizada, mas não participava da ceia do Senhor porque estava
bagunçado. E ela chegou e disse: eu quero que você faça o meu casamento. E para a honra e glória do santo nome do Senhor, eu fui lá e fiz o casamento dela. Nosso pastor autorizou, a gente foi lá e fez o casamento dela. E depois disso, agora nesse ano, a gente foi convidado para estar ali na fazenda, local onde só tem cachaceiro, cachaça e muito mais. Nós fomos convidados para levar a palavra de Deus ali naquele lugar. Às vezes a gente vai preocupado, mas chegamos lá. Minha esposa saiu um pouco meio escorraçada de lá, mas falamos de Deus e todos que estavam ali aceitaram o que Deus estava falando. Com exceção, teve alguns que não aceitou, mas Deus falou. Deus me usou, Deus usou minha esposa e Deus fez um milagre naquele lugar. Então eu creio no que Deus tem feito na minha vida. Eu creio que Deus ainda tem muito ainda. Porque depois disso, eu já vim aqui, ó, para você ver aonde o lugar que eu estou. Perto dos príncipes. Os teólogos, doutores, advogado, só pessoas grandes. Mas estamos aqui para a honra e glória do santo nome do Senhor. E eu quero dizer